Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías, que é a campanha nessa noite. Isaías, capítulo 59. Glória a Deus, aleluia. Isaías, capítulo 59, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está escurida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e o vosso dedo de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, e nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia na vaidade e anda falando mentiras. Concebe o trabalho e produz a iniquidade. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Pai, nesse momento, Pai amado, eu quero te apresentar, Senhor, a tua palavra nesta noite. Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, Pai, primeiramente comigo, Pai, aqui nesse altar. Pai, fala, Senhor, também, Pai, com a amada igreja, Pai, nessa noite. Eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, meus amados, e vamos bate palma para o Senhor, amém? Porque Ele merece toda a honra e toda a glória, seja dada para Ele. Aqui no capítulo 59 de Isaías, que foi escrito em período em que o povo de Israel, ele vivia uma profunda crise espiritual, e ele buscava a Deus, mas não entendia porque suas orações não pareciam, e não se respondida. E eles pensavam que Deus não havia deixado de agir, ou que seu poder não havia diminuído. Então Deus levanta o profeta Isaías, né, como instrumento ali, para falar com aquele povo, né, que ali para mostrar que o problema não estava no Senhor, mas sim no coração do povo. Porque ali aquele povo, ali em Israel, ele estava... A palavra do Senhor vai dizer que ali ele estava com mentira, que fala sobre iniquidade. Ali eles falam sobre sangue, e tudo isso, aquele povo estava fazendo tudo isso, né? Derramava sangue, ali ele estava com mentira. Então, aqui está falando sobre o pecado, né? Então, muitas vezes nós achamos que o pecado não afasta nós de Deus, e muitas vezes afasta sim, meus irmãos. Por isso que nós, todo dia, nós precisamos se arrepender pelos pecados. Porque esse povo, Deus ele estava afastado deles, sim, né? Mas Deus aqui, ele fala que ele também, ele tinha poder para ouvir, né? Ele tinha poder para salvar, mas infelizmente aquele povo, ele estava contaminado, né? Então, como é que Deus ia ouvir eles se eles estavam no pecado? E aqui nós vamos ver aqui no capítulo 51, verso 1, aqui já começa ali Isaías destruindo uma mentira, né, que muitas vezes também surge em nossos dias, né? A ideia de que Deus perdeu o poder, né? E aqui Isaías ele declara que a mão de Deus continua forte. Deus continua ouvindo a oração, Deus continua realizando milagre, Deus continua libertando e restaurando vidas, né? Mas para isso nós precisamos se arrepender, né, diante do Senhor, para que Ele possa fazer tudo isso entre nós. E nós vemos que todos os dias Deus ele levanta um Isaías
na terra, né? Para poder combater o pecado, para combater toda a iniquidade, para poder combater a mentira, né? Todos os dias Deus levanta também um Isaías, mas muitas vezes nós não estamos com o ouvido aberto, muitas vezes nós não damos ouvido, né? Através do Isaías que Deus sempre levanta, e nós precisamos abrir os nossos ouvidos, né? Porque muitas vezes a palavra do Senhor, às vezes ela, quando tem algo errado entre nós, muitas vezes a palavra de Deus fala conosco. Se nós estiver na mentira, Deus vai falar na mentira. Se nós estiver em iniquidade, Deus vai falar conosco. Assim como Deus levantou aqui o profeta Isaías para poder falar com aquele povo que Deus não estava afastado dele, era o povo que estava afastado do Senhor por causa do pecado. E assim são muitas pessoas hoje estão vivendo, estão afastados de Deus. Não é Deus que está afastado deles, né? Porque Deus está com a mão aberta para receber a todos, mas infelizmente, né, muitos não estão com o braço aberto para receber Deus. Prefere estar no pecado, né? Prefere estar na mentira do que se arrepender diante de Deus. Então, que nós possamos, né, cada dia mais ouvir o que o Isaías dessa terra, né? Muitas vezes Deus levanta Isaías e nós precisamos ouvir. Então aqui eu tirei alguns pontos aqui em Isaías, que eu botei até um tema, né? Já tem um tema dessa campanha, mas eu botei um aqui, que o meu tema é: o problema nunca foi a falta do poder de Deus, mas a distância causada pelo pecado. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que estão distantes de Deus por causa do pecado. E muitos acham que é normal, e não é, irmãos. Muitas vezes Deus, Ele deixa de nos ouvir por causa de um pequeno pecado, por causa de uma pequena mentira, porque nós sabemos que a mentira, muitas vezes, ela pode destruir até mesmo uma família, né? Porque às vezes as pessoas podem inventar algo e às vezes até mesmo a pessoa pode acreditar através de uma mentira. Então, muitas vezes a mentira pode causar muitas coisas numa vida, de uma família, e nós precisamos ter muito cuidado. E aqui eu botei o primeiro ponto: Deus continua tendo poder para salvar. Lá em Isaías 59, 1, lá está falando, né? Eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar. Então Deus, Ele pode salvar sim, basta nós querer, né? Basta nós colocar diante de Deus. Porque Deus, Ele continua realizando milagre. Deus, Ele ainda continua transformando vida, restaurando família. E o poder de Deus não diminuiu. E quando parece que nada acontece, é que nós vimos, né, examinar o nosso coração antes de questionar o poder do Senhor. Será que o nosso coração está bem diante de Deus? Porque muitas vezes nós queremos que Deus faz algo para a nossa casa, queremos que Deus salve a nossa família, mas como é que o nosso coração está diante de Deus? Porque o coração desse povo aqui não está nada bem, né? Ele está ali com vaidade, está com mentira. Como é que nós estamos diante de Deus? Né? Porque Deus, Ele continua tendo poder para salvar. Mas isso não vai depender de Deus, vai depender de cada um de nós, se nós vamos querer ser salvos ou não. E aqui o segundo ponto que eu botei: Deus continua ouvindo oração. Lá em 59, 1. Deus nunca deixou de ouvir o clamor do seu filho, porém a oração precisa ser acompanhada de sinceridade e arrependimento e obediência. Então, Deus, Ele continua ouvindo a oração, mas a oração tem que ser acompanhada com sinceridade e com
com arrependimento, né? Porque muitas vezes nós oramos tanto a Deus, mas muitas vezes nós não se arrependemos ainda por algo que Deus, talvez que não está agradando aos olhos de Deus, e muitas vezes nós fazemos a nossa oração, mas muitas vezes não é sincero, né? E a nossa oração precisa ser sincera diante de Deus. Precisa ter um primeiro arrependimento e obediência diante de Deus. Não adianta nós clamar, orar, jejuar, se nós não tivermos, irmãos, um arrependimento e obediência diante de Deus. Não adianta nós orar, clamar a Deus, que Deus não vai ouvir. Porque nós precisamos, né, fazer a nossa oração com arrependimento e com sinceridade. Então, aqui no terceiro ponto que eu botei, o pecado separa o homem de Deus. Lá em 59, verso 2. O maior obstáculo entre o homem e Deus não são a dificuldade da vida, mas o pecado. Não confessado, precisam viver em constante arrependimento. Então, muitas vezes nós achamos que o pecado ele não separa de Deus. Mas todo pecado ele separa sim de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos qualquer coisa e nós achamos que não é pecado. Aí às vezes nós vamos orar a Deus, muitas vezes Deus não responde. Às vezes nós até perguntando por que Deus demora tanto a responder a minhas orações. Por que Deus está tão silêncio comigo, né? Mas muitas vezes pode ser um pequeno pecado que nós estamos fazendo diante de Deus, né? Mas tem pessoas que acham que pecado não separa de Deus. Separa sim, meus irmãos. A pessoa que achar que o pecado não faz você ficar distante de Deus, faz. Só que ele veio para salvar, né? Mas primeiramente nós precisamos se arrepender do nosso erro, do nosso pecado, das mentiras, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração. E aqui no quarto ponto que eu botei, o pecado impede a comunhão com Deus. Lá em 59, verso 2. Não basta nós só vir para a igreja. Deus deseja uma comunhão verdadeira e a vida espiritual cresce quando existe santidade. Então, o pecado também impede a comunhão com Deus. Porque quando nós estamos no pecado, muitas vezes nós se afastamos diante de Deus, nós não somos mais como era antes, né? Porque nós vamos se afastando de pouquinho, e nós preferimos estar no pecado, né? Do que estar em comunhão com Deus. Esse povo aqui, Israel, ele estava afastado de Deus, né? Ele não estava tendo comunhão com Deus. Então, mas nós precisamos cada dia mais, né, buscar a Deus e viver em santidade. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que hoje vivem no pecado e acham que está tudo bem, mas não está. Porque muitas vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a Deus. Muitas vezes nós não somos mais como era antes, por causa do pecado. Porque o pecado, ele vai tirar você, sim, da presença de Deus. Ele vai tirar você da comunhão com Deus. E nós precisamos ter comunhão com Deus cada dia mais. E aqui no quinto ponto que eu botei, Deus conhece todas as nossas atitudes, que fica lá em 59, 3. Que diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e o vosso dedo de iniquidade, e o vosso lábios fala falsamente, a vossa língua pronúncia perversidade. Então aqui Isaías, ele falou para aquele povo, né? Porque as vossas mãos estão contaminadas. Então Deus, ele conhecia aquele povo. Deus, ele sabia a atitude daquele povo que está no pecado. Então Deus, ele conhece a nossa atitude. Não é só aquele tempo daquele povo ali de Israel.
Mas nós também, né, de hoje, Deus conhece cada atitude minha, cada atitude sua, Deus conhece. Porque Deus vê aquilo que ninguém vê. Eu não posso ver o que você está fazendo, né? O pastor não pode ver o que vocês estão fazendo. Ninguém, né? Cada um não tem poder de ver ninguém o que está fazendo. Mas Deus, Ele tem poder de ver. Não adianta nós querer fazer algo escondido de Deus, porque Deus vê tudo. Porque Deus estava vendo o que estava acontecendo com esse povo. Foi por isso que ele levantou ali a voz de Isaías para falar com esse povo. Por causa da atitude deles. E assim somos a nossa atitude também. Deus conhece a nossa atitude diante dele. Então, Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece o nosso pensamento, as nossas intenções, a nossa atitude. E a verdadeira transformação começa no interior. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com a nossa atitude diante de Deus. A nossa boca deve glorificar a Deus. Lá em 59, verso 3. É um tempo de tantas palavras disfurtivas que Deus chama o seu povo para usar a língua para abençoar, ensinar e anunciar a verdade. Porque aquele povo estava usando a língua para mentir, né? E Deus, Ele não quer isso de nós. Ele quer que nós usemos a nossa boca para poder pronunciar a palavra dEle, para pronunciar coisas boas, né? Para que nós possamos ensinar cada um. Deus, Ele não quer que nós usemos a nossa boca para as coisas erradas. Ele quer que nós usemos a nossa boca para glorificar o santo nome dEle. Porque esse povo, esse povo mesmo, ele estava usando a boca para mentir, né? Para fazer coisas que não estava agradando os olhos de Deus. E nós precisamos usar a nossa boca para glorificar a Deus. E aqui no 7 ponto que eu botei, Deus rejeita a injustiça. 59, verso 4. O cristão deve defender a verdade, agir com honestidade e tratar o próximo como a justiça e refletindo o caráter de Cristo. Então, nós precisamos tratar os nossos irmãos, né, como Cristo nos amou. E aqui lá no verso 8, no ponto 8, a mentira destrói vidas. Lá em 59, verso 4. E ninguém há que clame pela justiça, e ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia na vaidade, anda falando mentira, concebe o trabalho e produz iniquidade. Então, nós vivemos um dia que a mentira parece comum, né? E Deus continua chamando seu povo para viver com integridade e fidelidade. Hoje nós vemos que as pessoas, elas mentem por qualquer coisa, estão mentindo, né? E Deus, e a mentira, Deus, ele não ama a mentira, né? Nós vamos ver lá em Provérbio, lá em Provérbio, capítulo 6, 16, 19, lá está falando sobre a mentira. Se o irmão quiser abrir, vamos abrir lá em Provérbio. Provérbios, capítulo 6, 16 a 19 fala. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina. O olho altivo é a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento vicioso e pés que se apressa corre para o mal.
testemunho falso que profere a mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, nós vemos que Deus, ele não se agrada com mentira, né? E tem pessoas que só vivem mentindo, né? E mente por qualquer besteira, por qualquer coisinha já está mentindo. E isso mesmo, isso não está agradando aos olhos de Deus. Aqui esse povo de Israel, ele estava mentindo diante de Deus, mas Deus não estava agradando nos olhos deles. E assim somos nós cristãos. Nós precisamos ter muito cuidado, né? O que sai da nossa boca. Nós só temos que falar o que é verdade e nada de mentira. É por isso que tem muitas pessoas por aí que muitas vezes ora tanto a Deus, né? Faz campanha, faz tantas coisas e muitas vezes Deus não ouve, muitas vezes Deus não dá nenhuma resposta, mas muitas vezes é por causa das mentiras, né? E nós precisamos ter muito cuidado o que sai da nossa boca. E isso Deus não agrada, né, das mentiras. Por isso nós temos que ter muito cuidado, muito mesmo. Então aqui o ponto 9 que eu botei, o pecado sempre produz a consequência. Lá em 59, 4. Toda escolha produz frutos. Quem planta pecado colherá sofrimento. Quem planta obediência colherá a bênção de Deus. Então, meus irmãos, aqui Isaías, ele estava falando para aquele povo, né, que o pecado, ele traz sim uma consequência. Às vezes não pode trazer logo, né? Mas lá na frente, nós não sabemos o que esta pessoa vai passar. Muitas vezes, hoje, as pessoas podem estar tudo bem, né? Normal. Mas o pecado, nós sabemos que o pecado, muitas vezes, ele pode trazer um sofrimento. E muitas vezes não é só para você, mas sim para tudo. Muitas vezes vem para a casa toda. Então o pecado, ele produz sim a consequência. E nós precisamos ter muito cuidado, né? Que nós possamos plantar, né, só coisas boas. Que nós possamos sempre fazer somente aquilo que Deus sagrou de nós. E aqui no ponto 10 eu botei: sempre existe uma esperança para quem se arrepende. Aqui Deus, ele continua atendendo as mãos para salvar, né? Todos aqueles que conhecem seu pecado e se voltam para Ele com sinceridade. Aqui nós vemos lá em versículo Isaías 59, 2 fala: mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, meus irmãos, sempre existe uma esperança para que nós se arrepende, mas que essa esperança não venha demorar, né? Porque nós vemos, tem umas pessoas que estão afastadas, e estão vivendo o pecado, estão vivendo a mentira. E muitas vezes Deus quer salvar estas vidas, mas infelizmente essas vidas, elas não querem ter uma vida de salvação, né? Essas vidas, elas preferem estar no pecado do que estar na presença de Deus, né? Do que viver na vontade de Deus. E Deus, ele veio para salvar. Deus ainda é Deus que salva. Deus ainda é Deus que ainda perdoa os nossos erros. Deus é Deus que ele ainda ouça a nossa oração. E Deus ele está a cada canto destas cidades, né? Como Isaías foi levantado para poder falar aquele povo que não era Deus que estava afastado dele, mas sim o povo que estava se afastando de Deus. E hoje nós vemos muita geração, muitos mesmo que estão se afastando de Deus e acham que
que é Deus que está afastado deles, né? Mas não é Deus. São povo que estão distantes de Deus. Aí muitos preferem estar no pecado, muitos preferem estar nesse mundo, do que estar na presença de Deus. Mas aqui no 1 ele fala, né? Eis que o Senhor não está escolhido, porque não possa salvar, né? E nem se ouvir, nem gravar para não poder ouvir. Então Deus, Ele sempre ouve a nossa oração, mas nós precisamos se arrepender todos os dias. Nós precisamos confessar ao Deus os nossos erros, o nosso pecado. Todo dia nós precisamos abrir o nosso coração e pedir para Deus: Senhor, aonde que eu estou errando, aonde que eu preciso ser consertado, aonde, Senhor, que eu preciso ser mudado. E nós precisamos, meu irmão, todos os dias fazer esta oração. Porque às vezes tem oração que não é respondido, às vezes pode ser por algo que ainda tem entre nós, que Deus vê, mas muitas vezes Deus não está ainda se agradando. E nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, aonde é que eu ainda estou pecando? Porque nós pecamos todos os dias, mas tem pecado que pode levar a consequência diante de Deus. E muitas vezes impede a bênção de Deus chegar para nós. E nós precisamos cada dia mais. Então aqui, para mim terminar aqui, a mensagem de Isaías 59, 1-4, ele continua internamente atual. O problema nunca foi a incapacidade de Deus agir e responder ou salvar. O Senhor, ele permanece o mesmo, poderoso, misericordioso e fiel. E o que impede muitas pessoas de desfrutar da sua presença é permanência no pecado, é falta de arrependimento. Hoje as pessoas não querem se arrepender pelos pecados. Preferem estar no pecado, mas não tem coragem de dizer: Senhor, nesse momento eu me arrependo por tudo que eu fiz, né? E tem muitas pessoas que preferem ali, né, o coração duro, né? Mas não tem coragem de confessar diante de Deus, não tem coragem de se arrepender para poder ter uma vida salva diante de Deus. Então hoje, Deus, Ele continua chamando, né, seu povo em santidade, em verdade, comunhão. Quando nós abandonamos os pecados e nos aproximando do Senhor com um coração sincero, nós encontramos perdão, restauração e uma nova esperança, meus irmãos. Então, que a igreja hoje viva de maneira, né, que possa refletir o caráter de Deus, mostrando ao mundo que o Senhor ainda salva, que ouve e ainda transforma vidas. Porque Deus, Ele veio para transformar vidas. E nós precisamos mostrar para esse povo, né, que nós possamos ser como o profeta Isaías. Mostra para esse povo, né, que a mentira não vai levar ao céu. Derramar o sangue de inocente não vai levar para o céu, né? Que vive nessa vida, né, não vai levar para o céu. Que vive nessa vida no pecado. E nós precisamos, né, ser como Isaías, levantar a nossa voz e proclamar para esse povo que Deus salva, né? Que Deus ainda é Deus que liberta. Deus é Deus que ainda faz milagre. Deus é Deus que ainda ouça a nossa oração, né? Mas para isso nós precisamos se arrepender pelos nossos erros. Amém? Glória a Deus. Então esta palavra que eu deixo nessa noite para a igreja, né? Porque Deus, Ele continua chamando todos ao que se arrependem. Amém? Glória a Deus. E eu quero cantar um louvor nessa noite. E eu peço uma igreja para ficar sobre os seus pés, para nós estar louvando esse louvor. E logo após eu estar passando para o pastor Nailson, está fazendo a oração nessa noite. Amém?
Que nessa noite você possa pedir ao Deus que possa visitar o seu coração. Peça ao Senhor